Mas aí falando de domingo especificamente, né, a grande notícia, a grande expectativa é mesmo pela estreia do Danilo. Danilo, que foi contratado pelo Botafogo junto ao Nottingham Forest, é a contratação mais cara da história do clube, vai custar ali coisa de 22 milhões de euros. A grande expectativa é por essa estreia do Danilo, de fato. Pois é, né, amigos? Vamos reagir aí a esse vídeo aí, né, do Tá na área, né, falando sobre Danilo, contratação do Botafogo, e sobre o Cruzeiro amanhã, possíveis desfalques. Mas antes peço que deixe like, comente e compartilhe. E se acaso parecer hypar, hype o vídeo, ajude o canal hypando, não custa nada, e ajuda a acelerar o processo. Então vamos ao vídeo. O próprio David Ancelotti citou que ele seria relacionado pela primeira vez no jogo contra o Cruzeiro. O David cita isso depois da vitória contra o Bragantino na última terça-feira, mas o que a gente tem de informação até o momento é de que é uma estreia para o segundo tempo. Amanhã no GE a gente vai até aprofundar um pouquinho, né, como é que tem sido esse processo de recondicionamento físico do Danilo, porque em 2022. Antes de ouvi-los também sobre o Botafogo e Cruzeiro, saber um pouquinho do Cruzeiro com o Guilherme Macedo também está com a gente. Boa noite para você, Gui. Essas primeiras informações, então, do Cruzeiro para o jogo desse final de semana, para esse confronto contra o Botafogo. Cruzeiro também que temos dúvidas depois do resultado só do empate contra o CRB, se pode também poupar jogadores para o Campeonato Brasileiro? De Camila, primeiro, um noticiário bem menos movimentado do que o do Botafogo, né? Boa noite também para a Babi, para o Betão, para o Coutinho, para todo mundo que nos acompanha. Mas a expectativa, na verdade, é de que o Cruzeiro tenha um time mais forte, digamos assim, bem mais próximo daquele que a gente considera titular, daquela base que o Leonardo Jardim achou ao longo desse campeonato brasileiro, né? Lembrando que o Cruzeiro, antes de perder para o Ceará, vinha de uma invencibilidade de 16 jogos na temporada, sendo 11 no Brasileirão, e aí teve essa derrota para o Ceará, teve também o tropeço contra o CR. Pois é, né? O Botafogo contratando jogador de milhões e milhões de euros, que é o Danilo, mas não quer dizer que o fato dessa contratação vai fazer o Botafogo vencer o jogo. O jogo vai ser jogado dentro de campo. Acredito que o Cruzeiro está vivendo um momento difícil, mas esse momento vai passar, né? E a gente tem que aguardar, né? O campeonato, o jogo é jogado dentro de campo. Vejo o Cruzeiro com as mesmas possibilidades do Botafogo, não vejo diferença nenhuma, né? São grandes clubes, grandes camisas, e que não tem favorito para esse jogo. Vamos continuar assistindo. E antes do jogo contra o Ceará também tinha empatado com o Corinthians, então uma invencibilidade que era de 16 jogos já vira para uma sequência de 3 partidas sem vencer. Então, até por conta dessa situação e a importância que o Cruzeiro dá ao Campeonato Brasileiro, né? O Leonardo Jardim sempre fala que o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro neste ano não foca na briga pelo título, apesar de o Cruzeiro chegar nessa reta final de primeiro turno ali brigando pela liderança, mas o objetivo principal, até dentro do que é o objetivo também da SAF do Pedro Lourenço, é que o Cruzeiro esteja na Libertadores do ano que vem. E aí a tendência é de que peças que foram poupadas, né, para esse jogo contra o CRB estejam à disposição para o jogo no Newton Santos. E aí a gente... Pois o Cruzeiro vai entrar, né, com o desfalque do Fagner, que aquela entrada violenta do William Potker detonou o jogador, deu lesão e ele vai ficar mais de 2 ou 3 jogos afastados. Uma pena que o jogador está num momento bom, mas vamos fazer o quê, né? Agora cabe ao Cruzeiro agora aguardar a recuperação dele. Tem o William que joga muito bem, que é um grande jogador, então não vai alterar muito essa situação. Tem que destacar, claro, o Matheus Pereira, né, que é o principal homem de criação desse time do Leonardo Jardim, mas também falar do Vidalba, que encaixou muito bem na defesa ao lado do Fabrício Bruno, e no meio-campo também o Lucas Silva, que é uma liderança também, jogando ao lado do Lucas Romero, né? São os dois capitães, digamos assim, mas o Lucas Silva é o principal, sempre tem a abraçadeira quando joga. Então a tendência é que a gente veja o Cruzeiro bem perto daquele considerado ideal, e aí fica uma dúvida na lateral direita, e aí sim é o que tem movimentado o noticiário do Cruzeiro nos últimos dias. O Fagner hoje teve diagnosticado uma fratura na fíbula da perna direita, então é um desfalque que o Cruzeiro terá não só para esse jogo contra o Botafogo, mas pelas próximas semanas também. Bom,
Fechando, né, esse vídeo, né, gente, esse react, acho que o Cruzeiro amanhã vai entrar completaço, né, com o William, Fabrício Bruno, Bidjalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, e no ataque Wanderson e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro que vai entrar amanhã, né? Time bom e forte, e no segundo tempo ele mexe. Mas se ele mexer alguma peça, gente, ele pode mexer em 1 ou 2 jogadores, mas o esqueleto do time já está montado, ele não vai mudar o esqueleto do time, não tem por que ele fazer isso. O time tem um padrão definido, o time tem um meio de campo estruturado, a zaga estruturada, então uma alteração aqui e outra ali faz parte do processo, é natural que às vezes aconteça, mas no contexto geral, esse é o time do Cruzeiro, esse é o time. E vai entrar para ganhar esse jogo, não tenha dúvida. Como eu disse anteriormente, essa oscilação ela vai acontecer. Mas o fato dela acontecer não quer dizer que o time vai cair para sempre agora. Mas se ele perder amanhã pro Botafogo, gente, ganhar do Botafogo, perder ou empatar são resultados normais. Estamos falando de 2 grandes camisas, é um jogo que não tem favorito. Pode ganhar Cruzeiro, pode ganhar Botafogo, como pode empatar. É diferente. Cruzeiro e Ceará. O favorito era o Cruzeiro. Aí deu aquele resultado negativo que o Ceará ganhou. Aí é um caso à parte. Um caso esporádico, um caso à parte. Mas um Cruzeiro e Botafogo, se o Cruzeiro perder amanhã, normal. Se o Cruzeiro vencer, normal. Se empatar, normal. Porque são 2 grandes clubes jogando. 2 clubes com a mesma categoria. Então isso tudo pode acontecer, né? O que não pode acontecer, por exemplo, é o Cruzeiro perder para o Ceará. O que não pode acontecer é o Cruzeiro perder para o Sport do Mineirão. Isso não pode acontecer, né? Como aconteceu. Isso não pode. O resto, tudo é passível de acontecer. Porque futebol é uma caixa de surpresa. Mas Botafogo, Cruzeiro, não. É um clássico de 2 grandes times. E nesse jogo, todos os times entram em mesmas situações, em mesmas condições. Acho que o time será esse: Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. E no ataque, Wanderson e Caio Jorge. Esse vai ser o time que vai jogar amanhã contra o Botafogo. O Cruzeiro é Raposo, o Cruzeiro até morrer, estará transmitindo. Não gosta da transmissão da imagem? Vê a imagem lá e assiste com a gente aqui a transmissão do nosso Garganta de Ouro. Vai ser muito legal, tá ok? Baita abraço, fui!